Começou? Oi pessoal, boa noite, tudo bem? Meu nome é Matheus Vieira, eu sou monitor de processo civil. A monitoria hoje vai ser sobre processo civil. O tema vai ser recursos do novo Código de Processo Civil. O código entrou em vigor fez um ano agora. Muitos de vocês devem ter estudado ainda com o código anterior, então ainda é novidade para muita gente. Hoje vamos tirar todas as dúvidas. Primeiro, antes de começar, eu queria mostrar a importância do processo civil para vocês e do tema da aula de hoje. Pode botar aí, por favor? Então, pessoal, processo civil na OAB cai em 6 questões, então é bem importante para vocês precisam acertar 40, sendo que 6 vão ser de processo civil. Então, e o tema da aula de hoje vai ser recursos, é o terceiro tema que mais cai 10% isso aí, então 1 a cada 10 questões vai ser de recurso, então tem uma grande chance de cair recurso na sua prova. E a aula de hoje vai ser sobre teoria geral e também vou falar um pouquinho sobre os principais recursos em espécie, que são o agravo e a apelação. Então vai envolver aí os temas que mais caem, que são as disposições gerais, princípios, o agravo, espécies, os efeitos e a classificação. Pode voltar para mim. Tudo bem, pessoal? Eu vou estar aqui no chat o tempo todo, então vocês podem mandar pergunta, qualquer coisa, só mandar aqui. Estou vendo aqui que tem a Ingrid, a Sara, a Dani, a Fabiola. Tudo bem, pessoal? Vai mandando de onde vocês são também, para eu poder saber, conhecer vocês. Dando seguimento aqui, vou começar falando da teoria geral dos recursos. E qual é o conceito dos recursos, pessoal? Vocês têm que saber o conceito dos recursos. Pode botar, por favor? Recurso, pessoal, é todo meio idôneo destinado a provocar o reexame da decisão judicial no mesmo processo em que proferida, com a finalidade de obter validação, a reforma ou esclarecimento da decisão. Pode voltar. Pessoal, uma coisa muito importante desse conceito dos recursos é que os meios de impugnação da decisão judicial, eles se dividem em ações autônomas de impugnação e os recursos. Então, minha letra é muito feia, tá? Meios de impugnação. Se dividem em ações autônomas de impugnação e os recursos. A aula de hoje é sobre recursos, mas vocês têm que saber também um pouco sobre ações autônomas de impugnação, que são, por exemplo, ação rescisória, reclamação, mandado de segurança. No processo criminal tem o habeas corpus. As ações autônomas, elas formam uma nova relação jurídica processual. Elas formam novos autos, novo número de processo. Elas não ocorrem no mesmo processo que foi proferida aquela decisão que você está impugnando. Já nos recursos, eles ocorrem dentro dos mesmos autos. Eles prolongam a relação jurídica processual. Eles não formam uma nova ação. Pode botar no quadro, por favor. Então, pessoal, como eu expliquei para vocês, as ações autônomas de impugnação eles têm o mesmo objetivo do recurso, que é impugnar uma decisão judicial, só que eles formam um novo processo, uma nova relação jurídica processual, e esses dois são os principais exemplos, a ação rescisória e a reclamação. Outra coisa que vocês também têm que saber, têm que ter em mente do conceito de recursos, são os 4 efeitos de julgamento dos recursos, quais são os 4 pedidos. Quando você recorre, você pede uma dessas 4 coisas, que é a invalidação, a reforma, o esclarecimento ou a integração. Pode voltar aqui. Pessoal, o que significam esses 4 pedidos dos recursos? A invalidação, você pede a anulação daquela decisão, você quer retirar os efeitos, você pede para o tribunal cassar aquela decisão que não interessa a você. A reforma, você pede para o tribunal modificar aquela decisão, porque ela também não foi favorável a você. Você pede que o tribunal profira uma nova decisão que vai substituir aquela que foi desfavorável a você. O esclarecimento e a integração, eles têm mais a ver com os embargos de declaração. No esclarecimento, você pede que o juiz ele esclareça aquilo que ele julgou confuso. Por exemplo, ele fundamentou de um jeito, decidiu de outro. Aí você pede, juiz, esclareça para mim, por favor, o que você quis dizer com essa decisão. Na integração, ocorre uma omissão, o vício é de omissão. Você pede para o juiz esclarecer essa omissão, dizendo por que ele não julgou e obrigando ele a julgar. Para isso que você recorre.
Pessoal, continuando aqui, os efeitos dos recursos. Quais são os principais efeitos dos recursos? Os efeitos dos recursos se dividem em efeitos da interposição e de julgamento. Os efeitos da interposição, eles ocorrem simplesmente pelo fato de você recorrer. Eu recorri hoje, eu já obtenho esses efeitos. Os efeitos de julgamento não, são aqueles que eu acabei de explicar, invalidação, anulação, modificação, etc. Os efeitos de interposição, os dois principais são o efeito suspensivo e o efeito devolutivo. Pode botar na tela, por favor? Então, aqui que eu expliquei para vocês, os efeitos dos recursos se dividem em efeitos da interposição e de julgamento. Os da interposição ocorrem apenas pelo mero fato de se recorrer, apenas que você está recorrendo, você já obtém esses dois efeitos. Os dois principais são o efeito suspensivo e o efeito devolutivo. Quando o juiz está falando, quando o juiz fala receba a apelação com duplo efeito, ele se refere a esses dois principais efeitos. E os efeitos de julgamento, vocês podem gravar aí como REI, que é reforma, esclarecimento, integração e invalidação, são os pedidos do recurso, são os objetivos. Por que você está recorrendo efetivamente? Pode voltar para mim. Então, pessoal, falando primeiro do efeito suspensivo, vocês têm que aprender primeiro qual é a natureza da decisão recorrível, da decisão sujeita a recurso. A decisão sujeita a recurso, decisão sujeita a recurso, ela nasce ineficaz até que sobrevenha um prazo, que normalmente é de 15 dias, dos recursos do novo Código de Processo foram unificados, agora quase todos são de 15 dias. Então, a decisão ela nasce ineficaz, ela não produz efeitos, você não pode executar uma sentença, por exemplo, sai uma sentença hoje, você não pode executá-la amanhã, porque ela é ineficaz enquanto ela estiver sujeita a recurso. Apenas quando sobrevém um prazo, a decisão transita em julgado e aí você pode executar aquela decisão. Depois que acaba o prazo, a decisão ela é eficaz, ela produz efeitos. E o que o efeito suspensivo dos recursos fazem? O efeito suspensivo, ele prolonga essa ineficácia até que haja o julgamento do recurso. Que aí há o trânsito em julgado. Então, o efeito suspensivo dos recursos, ele impede que a decisão produza efeitos. A decisão já nasce ineficaz, mas ela continua ineficaz enquanto tiver a pendência do recurso. Pode botar no quadro, por favor. Essa regra do efeito suspensivo está no artigo 1012, só que, na verdade, o 995 do CPC diz para a gente que o efeito suspensivo não é a regra, apenas para apelação, que ele ocorre automaticamente. Deixa eu explicar melhor isso, pessoal. Os recursos, em regra, eles não têm efeito suspensivo. A parte tem que requerer, obrigando que o juiz defira o efeito suspensivo. Ou seja, a parte tem que alegar grave risco, um dano grave ou de difícil reparação. Ou seja, uma espécie de antecipação de tutela recursal, uma tutela provisória que o relator tem que deferir para você conseguir o seu efeito suspensivo. Mas na apelação isso não ocorre. Na apelação, só pelo mero fato de você recorrer, você já obtém o efeito suspensivo. Ok? Pessoal, vou dar uma olhadinha no chat para ver se tem alguma pergunta. Deixa eu ver se alguém já falou aqui. Vocês estão alguns segundos atrás, eu acho, então tem um pequeno delayzinho. Deixa eu ver aqui se alguém já falou alguma coisa. Tem que fazer. Só não estou conseguindo abrir aqui agora. Vou explicar um ponto, depois eu... tá abrindo.
Pessoal de São Paulo, Duque de Caxias, o áudio tá ruim para vocês? Eu não estou conseguindo ver muita coisa. Pessoal, antes de prosseguir, eu queria convidar vocês a assinar o nosso curso. A gente está com uma promoção aqui agora, para essa reta final da OAB, tá? R$ 69,90. Você vai ter direito a raio-x para você poder fazer um estudo estratégico, vendo o que mais cai. Tem simulado, tem caderno, resumo, todas as aulas, todas as matérias. É muito conteúdo, pessoal, está muito barato. E quem já está visando aí o próximo exame, o exame 23, a gente está com 4 parcelas de 45. Convenhamos que é muito mais barato que uma reprovação. Vale a pena você assinar com a gente, você vai ter muito conteúdo. 4 vezes 45. Assina aqui embaixo, clica aqui embaixo, que você não vai se arrepender. É muito conteúdo, o material é muito bom. Pessoal, dando seguimento aqui, agora que eu já falei de efeito suspensivo, tem outro efeito que é o efeito devolutivo, lembra? Os 2 efeitos de interposição que ocorrem simplesmente pelo fato de você recorrer. Não precisa ninguém julgar, você já obtém simplesmente com o fato de você recorrer, lembrando que o efeito suspensivo não é a regra, você tem que requerer normalmente. Também o efeito devolutivo. O que é o efeito devolutivo, pessoal? Você, com recurso, quando você recorre, você abre aquela discussão. Você obriga que outro juiz ou o mesmo juiz se manifeste sobre aquela matéria. Então você transfere a cognição daquela matéria para o tribunal ou você obriga que o mesmo juiz se manifeste sobre aquele processo. Então você prolonga a discussão. O efeito devolutivo é a remessa do processo para reexame da decisão, seja para outro ou para o mesmo órgão julgador. Bota aí na tela, por favor. A regra está no artigo 1013. Eles usam a apelação como parâmetro, mas serve para todos os recursos. A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria impugnada. Ele quer dizer com isso que a discussão é reaberta, o recurso prolonga a relação processual, levando até o tribunal aquela discussão, obrigando o tribunal a se manifestar. Pode voltar para mim? Pessoal, já falei mais ou menos um pouquinho, vou repetir agora os efeitos de julgamento. Vocês lembram do REI? Reforma, esclarecimento, integração e invalidação. Certo, pessoal? Esses são os pedidos. Você recorre querendo uma dessas coisas. O que é anulação? Anulação é tornar a decisão inválida, ineficaz. Você quer que aquela decisão que o juiz proferiu seja invalidada, seja anulada. Você quer que o tribunal casse aquela decisão, que tire os efeitos daquela decisão e que o tribunal obrigue o juiz a julgar de novo, porque ele cometeu algum erro de procedimento, por exemplo. A reforma, pessoal, você requer ao tribunal que ele modifique a decisão. Aquela decisão você perdeu, foi desfavorável para você. Então você recorre pedindo uma reforma, uma modificação da decisão. Isso está no artigo 1008. Eu vou ler para vocês agora. É simples, vocês vão entender. Artigo 1008. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto do recurso. Certo, pessoal? O efeito de reforma é isso. Você pede para o tribunal reformar aquela decisão, modificar de modo que aquilo seja favorável a você. O esclarecimento, você busca entender o que o juiz quis dizer. Você opõe embargo de declaração dizendo, juiz, o que você quis dizer nessa decisão aqui que está contraditória, está confusa? Na integração, tem uma certa semelhança, você pede ao juiz que ele preencha uma lacuna. O juiz deixou de julgar um pedido seu, ele simplesmente não julgou. Você pede, juiz, por favor, se manifeste sobre esse pedido que eu fiz ou sobre esse argumento que eu fiz. Você deixou de se manifestar sobre isso. O código, ele não deixa o juiz não julgar. O juiz é obrigado a julgar. Então, o remédio cabível para isso é embargo de declaração. Você pede, juiz, por favor, se manifeste sobre isso. Corrija o erro de integração. E dependendo do vício da decisão, vai haver um respectivo pedido. Por exemplo, se o vício for omissão, você vai pedir a integração. Se o vício foi julgou errado, julgou desfavorável a mim, que tinha o direito, você vai pedir a reforma. Então, dependendo do vício, você vai pedir um efeito. Pode botar na tela, por favor? Pessoal, mais ou menos isso que eu acabei de falar. No artigo 1010, que fala da apelação, você tem que pedir a reforma ou a decretação de nulidade, a invalidação. Mesma coisa no agravo, você pede a reforma ou a invalidação.
são os dois recursos mais utilizados para que você obtenha o efeito de anulação, que é invalidação, ou de reforma. Pode voltar para mim. Pessoal, eu vou falar de uma coisa importante agora, uma das principais mudanças do novo código, que é a técnica de extensão do colegiado, que está lá no artigo 942. O novo CPC, ele aboliu os embargos infringentes, ele acabou com os embargos infringentes, só que ele criou uma técnica parecida com os embargos infringentes, é a mesma lógica, a lógica dos embargos infringentes continua, apesar do recurso ser extinto, o CPC criou essa nova técnica que não é recurso, é uma etapa do julgamento, que consiste basicamente no seguinte, quando o primeiro desembargador julga favorável, o segundo julga favorável, o último julga contra, o resultado parcial está 2-1. O que eles vão fazer? Eles vão proclamar o julgamento? Decisão não unânime? Decisão por maioria? Não, o julgamento vai prosseguir com um número suficiente de julgadores para poder reverter aquela decisão. Então, se estava 2-1, vão ser convocados 2 novos desembargadores para que aquela decisão possa ser revertida. Isso vai acontecer quase sempre, em todos os julgamentos de apelação, em alguns casos de agravo, isso vai acontecer. Então, é como se fosse um embargos infringentes automático, mas não tem natureza de recurso. Vou ler para vocês o artigo aqui agora. Pode botar no site, por favor, na tela. Então, o novo CPC ele aboliu os embargos infringentes, só que ele continuou com essa técnica que tem a mesma lógica dos embargos infringentes, só que não tem natureza de recurso, tem natureza de etapa do julgamento. Então, se o recurso está parcialmente para a parte perdendo de 2-1, ela não pode interpor recurso nenhum. Ela tem que esperar até que o julgamento prossiga com esses 2 novos julgadores, normalmente em outro dia. E ela tem direito a fazer sustentação oral novamente para esses 2 novos julgadores, para que essa decisão possa ser revertida. Inclusive, como o julgamento continua, os julgadores, os 3 embargadores que já votaram, eles podem rever os seus votos. Isso está no parágrafo 2º. Eu vou ler o caput para vocês, só para vocês terem uma noção. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, ou seja, o julgamento foi 2-1, o julgamento foi não unânime, o julgamento terá prosseguimento, ou seja, o julgamento não acabou, ele continua em sessão a ser designada com a presença de outros novos julgadores que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial. Pode voltar para mim. Pessoal, entenderam o 942? É uma técnica nova do novo código, é um dos artigos que tem sido muito questionados aí, mas ele está no código, então a gente tem que aprender. Deixa eu olhar aqui no chat se vocês têm alguma dúvida. Não estou conseguindo, acho que não tem nada não por enquanto, mas se você só mandar sua dúvida que eu respondo depois, eu vou ficar depois da aula uns minutinhos vendo se alguém mandou alguma coisa para responder. Pessoal, vou continuar falando aqui dos requisitos de admissibilidade dos recursos. Os requisitos de admissibilidade, eles se dividem requisitos de admissibilidade. Eles se dividem em requisitos extrínsecos e intrínsecos. Os requisitos extrínsecos, eles dizem respeito ao modo como a parte exerce o direito de recorrer. E os requisitos intrínsecos dizem respeito ao exercício daquele direito, se a parte tem direito de recorrer efetivamente. Se ela tiver o direito de recorrer, ela tem que exercer esse direito de modo correto, respeitando o prazo, pagando as custas e etc. Então, pode botar na tela, por favor. Os requisitos intrínsecos dizem respeito à própria existência do direito de recorrer, ou seja, se efetivamente aquela parte tem ou não o direito de recorrer. Você tem que analisar esses 4 requisitos para saber se a parte tem efetivamente o direito de recorrer. Se um desses requisitos não estiver satisfeito, o juízo de admissibilidade deve ser julgado negativo, ou seja, o juiz não conhece do recurso, o seu recurso, o juiz nega seguimento a ele porque a parte não cumpriu um requisito intrínseco de admissibilidade, que é um desses 4 que eu vou explicar para vocês agora. O cabimento, a legitimidade, o interesse e a existência de fato impeditivo do direito de recorrer. Pode voltar para mim.
Pessoal, vou falar um pouco sobre o cabimento. Cabimento é o exame que você faz sobre a decisão, é uma relação entre o recurso que você vai utilizar sobre o meio cabível para aquilo e a decisão. Por exemplo, da sentença cabe apelação. Das decisões interlocutórias, que estão lá no rol do 1015, cabem agravo. E de todas as decisões cabem embargos de declaração. Então, é um exame que você faz sobre a decisão para você ver qual é o recurso cabível. Em regra, pessoal, o ordenamento brasileiro ele tem a regra da unirrecorribilidade, que é de toda decisão só cabe um recurso e também embargos de declaração, mas só cabe um recurso além dos embargos. Pode botar na tela, por favor? Eu fiz um esqueminha aqui, mais ou menos, na verdade peguei do livro do Didier, que é o melhor livro sobre esse assunto de recursos, aqui sobre os pronunciamentos judiciais. Sobre o que eu havia falado, o tema de hoje eu vou falar sobre agravo e apelação. Vocês podem ver ali que da sentença cabe apelação e das decisões interlocutórias cabe apelação, em alguns casos, e agravo de instrumento. Depois vocês confiram aí, o material está aqui embaixo, só clicar depois, mas basicamente o cabimento é isso, é o exame que você faz sobre a decisão para você observar qual é o recurso cabível. Pode voltar para mim. Pessoal, estão entendendo? Tem algum problema? Tem alguma coisa no chat aqui? O material vai ficar disponível, está aqui embaixo já. Se não tiverem com algum problema, é só mandar aqui. Pessoal, dando seguimento aqui, explicando dos requisitos de admissibilidade, vou explicar agora, já expliquei cabimento, vou explicar para vocês a legitimidade. Legitimidade está lá no artigo 996. Quem é legitimado para interpor recurso? Quem tem legitimidade para poder recorrer? Normalmente é a parte que foi vencida, um terceiro interessado e o Ministério Público. Isso está lá no artigo 996, eu vou ler para vocês. O recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo terceiro prejudicado ou pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da ordem jurídica. Então, esses são os três legitimados, não tem muito mistério. A parte que perdeu é legitimada, o Ministério Público é legitimado, se ele estiver atuando no processo, e um terceiro interessado também pode ser legitimado. Por exemplo, o fiador. O fiador, num processo que a pessoa que ele garante foi condenada, o fiador tem interesse, ele é um terceiro diretamente interessado naquele processo. Então ele pode muito bem recorrer, porque aquilo é interesse dele também. Então ele é legitimado, segundo o artigo 996. O interesse, que é o próximo requisito intrínseco de admissibilidade, o interesse normalmente ele é verificado de acordo com a situação. Quem perdeu normalmente tem um interesse, porque aquele resultado pode ser útil para ele. Se ele pode recorrer e obter um resultado melhor para ele, se aquilo pode ser favorável a ele, ele tem interesse de recorrer. Aquele recurso pode ter um resultado útil para ele. Então, se o recorrente pode obter uma situação mais vantajosa, se o resultado do recurso pode ser útil para ele, por exemplo, ele perdeu na sentença, o pedido dele foi julgado improcedente, ou então parcialmente procedente, ele pediu 100 de dano moral, ganhou só 70. Ele pode recorrer para tentar ganhar aquele 100, então aquilo pode ser útil para ele. Então o exame da legitimidade é positivo para ele, entendeu? Pode botar na tela, por favor? Eu vou falar agora da inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer. O que é isso, pessoal? É a desistência, a renúncia ou a aceitação da decisão. A parte, ela pode desistir do recurso. Se ela desiste do recurso, existe um fato que impede ela de recorrer, porque ela já desistiu daquele recurso. E o recurso, ele só pode beneficiar a parte que recorre. Ela não pode, só serve a parte que está recorrendo. Então, a parte pode desistir a qualquer tempo do recurso. Vocês conhecem o princípio da não reforma para pior, que é o reformatio impejus. Então, se aquele recurso só pode beneficiar uma parte, a parte pode desistir a qualquer tempo do recurso. Vou ler para vocês, 996. O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso. Outra coisa que pode impedir o direito de recorrer é a renúncia. A parte pode renunciar ao direito de recorrer e também depende da aceitação da outra parte. Por fim, a aceitação, a concordância ou a aquiescência com a decisão. Se a parte concorda com aquela decisão, isso também é um fato que impede o direito de recorrer. Por exemplo, a parte que aceitar expressa ou tacitamente a decisão não poderá recorrer. Pode voltar para mim.
Pessoal, por exemplo, uma pessoa foi condenada numa ação de despejo e ela simplesmente entrega as chaves para a pessoa que entrou com a ação contra ela, então aquela parte está concordando. Aquele ato de entregar as chaves dizendo, tudo bem, eu aceito, vou sair, aquilo ali impede o direito dela de recorrer. É um fato que impede, que é impeditivo do direito de recorrer. Isso está no artigo 1000. Continuando aqui, pessoal, com os requisitos de admissibilidade, os requisitos extrínsecos, eles dizem respeito ao modo como a parte exerce seu direito de recorrer. Você já fez o juízo de admissibilidade dos requisitos intrínsecos, você já descobriu que aquela parte tem o direito de recorrer. Agora vamos ver se essa parte está exercendo aquele direito corretamente. Se ela pagou custas, se ela recorreu dentro do prazo, se ela respeitou os requisitos, as formalidades para poder recorrer. Então, os 3 requisitos são o preparo, que é o pagamento das custas. A parte tem que pagar uma guia para poder recorrer. A tempestividade, que é o respeito ao prazo, e a regularidade formal. Tempestividade, daqui a pouco eu vou falar melhor sobre isso, mas a regularidade formal é o respeito à formalidade do recurso. Por exemplo, se a parte fez a petição bonitinha, com endereçamento, com o juízo a qual ela está recorrendo, se a parte explicou os fatos, o direito, se ela fez o pedido, um daqueles 4 que eu já expliquei para vocês, o rei. Então, se a parte está recorrendo, bonitinho, regularidade formal, ela cumpre esse requisito. Alguns recursos têm alguns requisitos específicos quanto a isso, por exemplo, o agravo, você tem que fazer cópia de algumas peças importantes. Eu vou explicar isso lá na frente, pessoal. Mas é importante vocês saberem que cada recurso tem a sua regularidade formal específica. Outra coisa importante para vocês saberem, pessoal, que o novo Código ele tem como princípio a primazia do julgamento de mérito. Isso está lá no artigo 4º, vou ler para vocês. As partes têm o direito de obter, em prazo razoável, a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. Ou seja, o novo CPC ele preza pelo julgamento integral do mérito. Ou seja, não é porque a parte deixou de preencher um requisito extrínseco que o juiz vai inadmitir de plano aquele recurso dela. Ele tem que dar prazo para a parte recorrer. Isso está lá no artigo também 932. Eu já li o artigo 4º, vou ler o artigo 932. Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá prazo de 5 dias ao recorrente para que seja sanado o vício ou complementada a documentação exigível. Por exemplo, pessoal, a parte esqueceu de pagar custas. O juiz não pode deferir. Ele tem que dar prazo, normalmente 5 dias, para a parte pagar as custas ou então para ela complementar a documentação que ficou faltando. Pessoal, agora eu vou falar sobre prazos no novo CPC. Tem algumas coisas que mudaram, são importantes, são bem fáceis, não são difíceis, vocês vão entender com certeza. O novo CPC, ele prega pela uniformização dos prazos. Agora, todos os prazos processuais para recursos no novo CPC foram unificados em 15 dias, exceto os dos embargos de declaração. Isso está lá no artigo 1003. Todos os prazos agora, pela ação, agravo, recurso especial, recurso extraordinário, todos são de 15 dias. E são 15 dias úteis, pessoal. Agora os prazos são em dias úteis, não conta feriado, não conta sábado, não conta domingo, não conta ponto facultativo. E outra coisa importante é o fim do prazo quádruplo para a Fazenda. A Fazenda antigamente tinha prazo quádruplo para recorrer. Agora o CPC acabou com prazo quádruplo, agora é só prazo em dobro para a Fazenda, para o MP, para as defensorias e também no caso de litisconsórcio em processos físicos. Se a pessoa tem... Se o litisconsórcio... Pera, calma. Agora as pessoas... Pera, calma. Pode botar na tela, por favor? O artigo 229 diz pra gente que os litisconsórcios que tiverem diferentes procuradores, ou seja, diferentes advogados, em escritórios diferentes, pode ser, se for 2 advogados no mesmo escritório, o prazo continua sendo simples. Mas se for de escritórios diferentes, o prazo será em dobro, pessoal. Vou ler os artigos para você sobre o que eu falei. O artigo 1003 unificou os prazos em 15 dias, excetuados os embargos de declaração, cujo prazo é de 5 dias. O artigo 219 diz que o prazo é em dias úteis. E o artigo 183 diz que o prazo para a Fazenda é em dobro, assim como o prazo para litisconsórcios em autos não eletrônicos, ou seja, em processos físicos. Pode voltar para mim? Pessoal, vou dar uma lidinha no chat aqui.
Acho que não está atualizando direito. Mas enfim, dando continuidade aqui. Pessoal, vocês sabem contar prazo? Eu vou tentar ensinar para vocês como contar prazo, vocês vão entender. Os prazos agora são contados em dias úteis. Os prazos não incluem o dia da publicação, o dia do início, e incluem o dia do vencimento, ou seja, o prazo ele conta a partir do primeiro dia útil após a publicação. Pode botar na tela, por favor? Então, os prazos são contados excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. O prazo para as fazendas, Defensoria Pública e Ministério Público, eles não têm que ficar olhando se o processo dele for publicado, se a decisão for publicada, eles são intimados da decisão. Pessoal, fiz um calendário aqui. Vocês sabem contar prazo? Vamos supor que hoje foi publicada uma decisão. Quando é que termina esse prazo? De 15 dias. O prazo começa a contar a partir do primeiro dia útil, ou seja, dia 23, amanhã, quinta-feira, e vai terminar, vocês vão contar, dia 23 é o primeiro dia, dia 24 é o segundo dia, sábado e domingo não conta, 27, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 10 de abril, 11, 12. Termina no dia 12, pessoal, 15 dias úteis. Vamos supor que publicou uma decisão no dia 12 de abril. Dia 13 provavelmente vai ser ponto facultativo. Dia 14 é sexta-feira santa. Sábado e domingo também não conta. Começa a contar a partir do primeiro dia útil, que é o dia 17 de abril, segunda-feira. Entendeu, pessoal? Pode voltar aqui. Entenderam como se conta prazo, pessoal? Se vocês não entenderem, mandam no chat que eu explico para vocês melhor. Pessoal, vou falar agora do juízo de admissibilidade e juízo de mérito. O que é o juízo de admissibilidade? O juízo de admissibilidade é o juízo que antecede ao mérito. Simplesmente o juiz verifica se aquela parte tem o direito de recorrer, se aquele recurso pode prosseguir, se a parte pagou custas, se a parte é legitimada, se ela interpôs o recurso cabível, se ela tem interesse, se ela não desistiu do recurso, enfim. O juízo de admissibilidade é o juízo que antecede ao mérito. O juiz apenas analisa se os requisitos estão cumpridos. Se os requisitos estão cumpridos, o relator vai colocar aquele recurso para ser julgado pelo plenário, que normalmente é o juiz do recurso. O juízo de mérito é o juízo efetivamente do pedido que você está recorrendo. No dia do julgamento, os desembargadores se reúnem para julgar se o seu recurso merece ser provido ou não. O seu recurso já foi conhecido, já passou para o juízo de admissibilidade, agora eles vão entrar no mérito, qual é o pedido efetivo daquele recurso. E o pedido, pessoal, vocês lembram, eu já expliquei para vocês, pode ser a invalidação, reforma, o esclarecimento ou integração. Vocês podem gravar como REII, R-E-I-I. E dependendo do vício, vai haver um diferente pedido. O vício, eles podem ser dois. O juiz pode cometer um erro em procedendo, que é o nome em latim, um erro de procedimento. O juiz errou no direito processual, é um erro de atividade de procedimento. Você vai pedir a invalidação dessa decisão, porque o juiz errou no procedimento. Mas agora, se o juiz errou no julgamento, ele cometeu um erro em judicando, você vai pedir para o tribunal modificar aquela decisão, porque aquela decisão não foi materialmente favorável a você. Então você pede para o tribunal que ele profira uma nova decisão, está aqui no artigo 1008, vou ler de novo. O julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido o objeto do recurso. Então você apelou, o tribunal proferiu uma nova decisão, é aquela decisão que vale, é aquela decisão que vai transitar no julgado. Aquela decisão substitui a sentença do primeiro grau. Isso se houver um erro em judicando. Se houver um erro em procedendo, você vai requerer ao tribunal que anule aquela decisão, que retire os efeitos daquela decisão, porque aquela decisão é inválida, ela contém alguma nulidade, algum vício processual. Isso é o juízo de mérito, é o seu pedido efetivamente. Pessoal, eu vou falar agora, entrar um pouquinho nos recursos em espécie, vou falar do agravo e da apelação. Primeiro vou falar da apelação, está a partir do artigo 1009, e a apelação agora no novo CPC, ela teve seu cabimento alargado, porque o novo CPC, ele acabou com o agravo retido, não tem mais agravo retido, e a apelação, ela também serve para impugnar decisões
interlocutórias que não são agraváveis, ou seja, não estão no rol do agravo. Você vai lá no artigo 1015, vê se a sua matéria está nesse artigo 1015, está nesse rol. Por exemplo, uma tutela de urgência. O juiz negou a sua antecipação de tutela. Então vai caber agravo, porque está no artigo 1015. Vamos supor que haja uma decisão que não está no artigo 1015. O que você vai fazer naquele momento? Nada. Você vai esperar chegar na sentença para poder recorrer na apelação sobre essa decisão interlocutória que aconteceu lá no meio do processo. Então, se surge uma decisão no meio do processo que não cabe agravo, você vai esperar até a sentença para poder recorrer na apelação. Em preliminar de apelação, entendeu, pessoal? Aquela decisão não preclui naquele momento, você não precisa agravar, você não pode agravar, você vai esperar até a apelação para poder impugnar. Então, a apelação no CPC teve o seu cabimento alargado e o agravo teve o seu cabimento restringido. Pode botar no slide, por favor? Então, agora cabe apelação não só contra a sentença, mas também contra decisões interlocutórias que não são agraváveis. A sentença continua sendo apelável, mas o parágrafo 1º diz que as questões resolvidas na fase de conhecimento, se a decisão a seu respeito não comportar agravo de instrumento, ou seja, se aquela decisão, a matéria daquela decisão não está no artigo 1015, você não vai poder agravar. Naquele momento você não vai poder fazer nada, mas isso não significa que isso vai precluir, você vai poder esperar até a apelação para você poder suscitar em preliminar de apelação. Entendeu, pessoal? Vocês não precisam mais recorrer da sentença. Você pode apelar para recorrer de uma interlocutória, por exemplo. Pode voltar aqui. Outra coisa importante, pessoal, para falar sobre apelação é que vocês não vão mais interpor a apelação. Na verdade, continua sendo interposta na primeira instância. Você interpõe a apelação. O endereçamento da sua petição vai ser para o juiz da primeira instância, para o juiz que proferiu aquela decisão. Só que esse juiz ele não tem mais competência para poder analisar os requisitos de admissibilidade daquele recurso. Ele simplesmente vai abrir vistas para contrarrazões e depois vai mandar para o tribunal. Se ele fizer um juízo de admissibilidade, ele vai estar usurpando da competência do tribunal. Ele vai estar fazendo uma coisa que ele não tem competência para fazer. E aí, qual é o remédio cabível para isso? Você vai ajuizar uma reclamação, que é uma ação autônoma de impugnação, para poder impugnar aquele ato daquele juiz que ele não deveria ter feito. Porque agora o juiz de primeiro grau, ele só apenas manda para o tribunal, ele remete ao tribunal. Pode botar na tela, por favor? Isso está lá no artigo 1010, pessoal. O fim do juízo de admissibilidade na primeira instância. A apelação ela é interposta ao juízo de primeiro grau, você continua endereçando a petição de apelação para ele, mas após as formalidades previstas no parágrafo 1º e 2º, que abrir vistas para contrarrazões, após abrir vistas para as contrarrazões, os autos serão remetidos automaticamente, independente do juízo de admissibilidade. Pode voltar. Pessoal, vou dar uma lidinha no chat, ver se tem alguma pergunta. Eu acho que está com um delayzinho. Pessoal, vou fazer uma questão com vocês. Pode botar, botou já? Pessoal, uma questão que caiu na OAB no último exame, envolvendo isso que eu falei agora, já dei a resposta há pouco tempo, vocês vão se lembrar. Mariana propôs ação com pedido condenatório contra Carla, julgado improcedente, o que levou a interpor o recurso de apelação ao Tribunal de Justiça, objetivando a reforma da decisão. Após a apresentação de contrarrazões por Carla, o juiz de primeira instância entendeu que o recurso não deveria ser conhecido por ser intempestivo, tendo sido certificado o trânsito julgado. Ou seja, o juiz realizou o juízo de admissibilidade. Intimada dessa decisão mediante diário oficial e tendo sido constatada a existência de feriado no curso do prazo recursal não levado em consideração pelo juiz de primeira instância, Mariana deverá. O que ela tem que fazer? Qual o remédio cabível, pessoal? Responde aí no chat. Pode botar na tela, por favor, ainda tá? Pessoal, o gabarito é letra B. Ela deve ajuizar reclamação ao Tribunal de Justiça sobre o fundamento de usurpação da competência quanto ao juízo de admissibilidade realizado em primeiro grau. É aquilo que eu acabei de falar, pessoal, pode voltar. O juiz de primeiro grau, ele deve simplesmente mandar a apelação para o segundo grau, para ele ser
para ele ser julgado lá. O juiz de primeiro grau ele não tem mais competência nenhuma para julgar a apelação. Então, pessoal, o novo CPC ele acabou com o juízo de admissibilidade, agora o juiz deve apenas mandar para o segundo grau. Diante dessa usurpação de competência, pelo juiz de primeira instância, cabe ajustamento da reclamação ao tribunal. Isso está lá no artigo 988, caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para preservar a competência do tribunal. Pode voltar aqui. Pessoal, agora eu vou falar do agravo de instrumento. O agravo de instrumento está a partir do artigo 1015. O 1015 ele traz um agravo das decisões que são agraváveis, ou seja, o agravo continua sendo cabível contra decisões interlocutórias, mas ele teve seu cabimento restringido, de modo que só cabe contra as decisões que estão nos incisos do artigo 1015. É importante falar, pessoal, do parágrafo único, que permite que todas as decisões interlocutórias realizadas em liquidação de sentença, em cumprimento de sentença, ou em processo de execução ou de inventário, são agraváveis. Só no processo de conhecimento que tem essas restrições. Certo, pessoal? Outra coisa importante para falar do agravo é a regularidade formal. Quando você agrava, diferente da apelação, você agrava direto para o tribunal. O seu recurso é endereçado para o tribunal. Só que você tem que, se o processo for físico, se for eletrônico, não precisa fazer isso. Mas se o seu processo for físico, você vai tirar cópias das principais peças, como petição inicial, a contestação, a sentença, e vai intimar, o juiz de primeiro grau ele vai ser citado para ele poder fazer uma espécie de juízo de retratação. Embora o processo original vai para o tribunal, o juiz de primeiro grau ele é citado para ele poder se retratar, se ele quiser, se ele se arrepender da decisão que ele proferiu. Mas, por exemplo, se a parte esqueceu de juntar essas peças, o juiz, o desembargador, o relator do seu recurso de agravo, ele pode indeferir de plano? Não, eu já falei para vocês que o CPC preza pelo julgamento de mérito. Então, ele não pode simplesmente não conhecer do recurso, ele tem que dar prazo de 5 dias para a parte juntar aqueles documentos faltantes. Isso está no artigo 932, parágrafo único. Pessoal, para fechar, eu vou falar aqui com vocês mais uma questãozinha da OAB. Pode botar, por favor. Em determinada execução fundada em cheque, o juiz atendendo ao pedido do credor, isso aí é só para a gente saber que se trata de processo de execução e sempre no processo de execução as decisões interlocutórias são agraváveis. Inconformada tendo em vista que tal decisão poderia gerar interrupção de suas atividades, ou seja, tinha um grave risco aí, a parte deveria pedir uma antecipação de tutela recursal ou uma tutela provisória, e ela interpõe o agravo de instrumento, recurso esse que, apesar de regularmente admitido, é desprovido à unanimidade pelo Tribunal de Justiça. Ou seja, o juízo de admissibilidade foi positivo, ele foi regularmente admitido, a parte cumpriu aqueles requisitos que eu expliquei para vocês. Só que ele foi desprovido. No julgamento de mérito, o tribunal julgou não procedente. Ato contínuo executado interpõe recurso especial, o qual se encontra pendente de julgamento sem previsão de análise. Pode voltar para mim. Pessoal, uma coisa importante para mencionar nos recursos especial e extraordinário, saiu uma lei no início do ano passado que alterou o novo código, a Lei 13.256. Dei uma olhadinha. Lei 13.256 de 16, ela alterou o novo CPC já, antes dele entrar em vigor. E essa lei alterou o CPC para que o juízo de admissibilidade do recurso especial e do recurso extraordinário, ele é feito no tribunal, pelo presidente do tribunal ou pelo vice. Então ele não sobe direto para o STJ ou para o STF, ele passa pelo juízo de admissibilidade do presidente do tribunal. Então se você for interpor um RESP ou um RE, você deve interpor ao presidente do tribunal. Então, aqui nessa questão, pode voltar para a questão? Ela interpôs recurso especial que está pendente de julgamento sem previsão da análise. Ou seja, ele nem foi admitido ainda no STJ. Tendo em vista isso, pessoal, qual resposta vocês marcariam? Deixa eu ver se alguém falou no chat. Por enquanto, são as respostas da outra. Isso aí, João, você acertou. Volta lá. Voltando aqui.
ela deverá requerer o efeito suspensivo ao desembargador relator do agravo de instrumento, demonstrando na oportunidade a urgência e a gravidade da situação? Ou ela deve requerer efeito suspensivo diretamente ao STJ, órgão competente para o julgamento do RESP? Ou então deve, em razão da impossibilidade de concessão do efeito suspensivo, vocês lembram que o efeito suspensivo não é automático, a parte deve requerer, ela devia ter requerido isso no agravo ou no RESP, só que ela não fez isso. Então o que ela tem que fazer agora? Ela deve impetrar uma medida de segurança junto ao STJ requerendo a concessão da medida liminar? Ou ela deve propor uma medida cautelar dirigida ao desembargador do TJ, que faz o juízo de admissibilidade, tendo em vista não ter havido ainda o juízo de admissibilidade a respeito do recurso especial? Pessoal, vou dar uns segundinhos para vocês responderem aí. Qual vocês acham que é? Pessoal, responderam? Deixa eu ver aqui. Convidado 966 disse que é letra A. Mais alguém? Pessoal, gabarito é letra D. Pode voltar para mim. Eu expliquei para vocês que só a apelação tem efeito suspensivo. A parte deveria ter requerido o efeito suspensivo no agravo. Ela não fez isso. O agravo foi desprovido. O agravo já acabou, já morreu. Agora a parte interpôs um RESP para o STJ, só que lembra que o recurso ele não vai para o STJ, ele tem que passar para o juízo de admissibilidade aqui no tribunal, ou seja, o recurso ainda está no tribunal. Então, qualquer medida que a parte vai requerer, ela vai requerer para o presidente do tribunal, porque o recurso ainda está aqui no TJ. Ele não subiu para o STJ ainda. Isso está lá no artigo 1009 do CPC, que foi modificado por essa lei que eu falei aqui agora. O recurso extraordinário e o recurso especial, nos casos previstos na Constituição, serão interpostos perante o presidente ou vice do tribunal recorrido em petições distintas e devem conter o pedido da concessão do efeito suspensivo. No parágrafo 5º está a resposta ali, pode botar na tela. O parágrafo 5º diz que o pedido de concessão do efeito suspensivo do recurso especial poderá ser formulado dirigido ao Tribunal Superior respectivo no período compreendido entre a publicação da decisão de admissão do recurso e a sua distribuição. Só que, nesse caso, ele nem foi admitido ainda no tribunal. A resposta estaria nesse inciso 3º. A medida cautelar deve ser dirigida ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido no período entre a interposição do recurso e a publicação da decisão de admissão. Como não houve decisão de admissão do recurso, então deve ser proposta a medida cautelar dirigida ao desembargador. Pode voltar para mim? Pessoal, mentira, bota o slide, pode botar o slide. Por que não é letra A? Porque não é possível requerer efeito suspensivo ao agravo, porque ele já foi desprovido, o agravo já morreu. Está na fase de admissibilidade do recurso especial. Não é letra B também porque o efeito suspensivo não pode ser requerido ao STJ, porque ele não foi admitido ainda. E a letra C não pode ser letra C porque não é mandado de segurança o recurso cabível para poder requerer a medida liminar. A resposta certa é a letra D. Você deve requerer a medida cautelar dirigida ao desembargador, presidente do TJ. Pode voltar para mim? Pessoal, vou ficar por aqui. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o recurso. Se tiver alguma dúvida, manda no chat que eu vou responder para vocês. Convido vocês a assinarem o curso. Estudo em processo civil é muito importante. Essa parte mudou bastante. Espero que eu tenha esclarecido algumas questões. Assistam às aulas do professor Alexandre Flecha, estão muito boas, eu já assisti todas, me baseei bastante nas aulas dele. Assistam às aulas dele, ele vai tirar muitas dúvidas de vocês. E leiam o código, o mais importante é ler o código, tenham na cabeça. Está no artigo, o recurso está no artigo 994 e vai até o 1044. Então leiam o código, muita coisa está regulada no código. E tenham atenção a essa lei. Se o seu código é desatualizado, o seu código é antes de fevereiro de 2016, imprimam essa lei, leiam essa lei e leiam o código, tá bem, pessoal? Pessoal, vou ficando por aqui, espero que eu tenha esclarecido algumas questões. Qualquer dúvida, manda no chat que eu vou responder para vocês. Boa noite para vocês, boa prova, vai dar tudo certo, faltam um pouco mais de 10 dias aí, mas vai tudo certo, vocês vão aceitar mais 40, vocês vão passar e estaremos juntos
Assinem o Master, vocês vão gostar. Tchau, tchau, pessoal.